Nas ruas, uma menina acostumada à fome e ao abandono segurava com muito esforço seu único pedaço de pão do dia. De repente, percebe um menino bem vestido, perdido, chorando e implorando por ajuda em meio à indiferença das pessoas. Sem hesitar, ela entrega a ele sua única comida, sem imaginar que esse gesto mudaria seu destino. O sol castigava as ruas do centro de São Paulo naquela tarde de terça-feira. Raíssa, com seus 13 anos mal completados, caminhava descalça pelo concreto quente da Praça da Sé, seu rosto marcado não só pelo sol impiedoso, mas também pelos anos vivendo nas calçadas da maior cidade da América Latina. Seus cabelos cacheados, desgrenhados e com pontas ressecadas, emolduravam olhos castanhos profundos que pareciam carregar o peso de uma vida inteira, apesar da pouca idade. Naquele dia, Raíssa conseguira, após horas revirando lixeiras nos fundos de uma padaria na Avenida Ipiranga e pedindo algumas moedas nas esquinas, um pedaço de pão francês que guardava enrolado em um pedaço de jornal velho. Seria sua única refeição até o dia seguinte, quando o abrigo Luz da Esperança, no Glicério, abriria suas portas para o café da manhã comunitário. Era preciso fazer aquele pedaço de pão durar, enganar a fome como já estava acostumada. Raíssa usava um lenço vermelho amarrado no pescoço, seu bem mais precioso. Era a única lembrança que tinha de Dona Helena, uma senhora elegante que anos atrás distribuía alimentos e agasalhos no abrigo. Este lenço é para te proteger, tinha dito a mulher, amarrando-o em seu pescoço com mãos delicadas que cheiravam a perfume caro. Raíssa nunca mais a viu, mas guardava o lenço como um amuleto, um pedaço de esperança em meio ao caos de sua existência. A praça estava movimentada como sempre, turistas fotografando a catedral, executivos apressados cruzando a praça, caminho do metrô, vendedores ambulantes anunciando produtos com vozes roucas de tanto gritar. Raíssa observava tudo com a atenção de quem aprendeu a ler o ambiente para sobreviver. Foi quando seus olhos capturaram algo incomum. Um menino, provavelmente da sua idade, vestido com roupas que ela só via nas vitrines das lojas do shopping, Pátio e Higienópolis, aonde ia ocasionalmente para sentir o ar-condicionado nos dias mais quentes. O garoto estava claramente perdido. Chorava copiosamente enquanto segurava um smartphone último modelo com as mãos trêmulas. Sua camisa polo azul marinho, calça jeans de marca e tênis impecavelmente brancos denunciavam sua origem privilegiada. No pulso, um relógio que provavelmente custava mais do que tudo que Raíssa já havia possuído em toda a sua vida. As pessoas passavam por ele, algumas olhando de soslaio, outras completamente indiferentes ao seu desespero. São Paulo era assim, uma cidade onde a pressa e o medo tornavam as pessoas cegas para o sofrimento alheio. Raíssa conhecia bem essa indiferença, mas, diferente dos outros, ela não conseguia ignorar alguém em apuros. "Ei, tá tudo bem?" perguntou aproximando-se cautelosamente. O menino ergueu o olhar, assustado com a presença repentina. Seu rosto estava vermelho e molhado de lágrimas. Eu me perdi da minha babá, ele respondeu entre soluços. Meu celular está sem bateria e não consigo ligar para o meu pai. Raíssa notou que ele segurava a barriga e parecia fraco. Você tá com fome? Perguntou, reconhecendo aquele gesto. Ela mesma o fazia constantemente. O menino, que se apresentou como Caio, assentiu. Não como desde o café da manhã. A gente ia almoçar no shopping, mas eu me distraí olhando uma vitrine e quando vi, a Regina não estava mais lá. Sem hesitar, Raíssa tirou o pedaço de pão do bolso da calça jeans surrada e ofereceu a ele. Toma, pode comer. Caio olhou para o pão e depois para ela, hesitante. Mas, e você? Eu aguento, disse Raíssa, dando de ombros, como se não fosse nada demais ficar sem comer até o dia seguinte. Tô acostumada. Relutante, Caio aceitou o pão e começou a comê-lo devagar. Enquanto mastigava, Raíssa tentava acalmá-lo, contando histórias sobre a praça e os pombos que pareciam seguir as pessoas com comida, como se tivessem um radar. Pela primeira vez naquele dia, Caio sorriu. Você sempre fica aqui na praça? Perguntou ele, já mais calmo. Às vezes. Depende do dia. Tem dias que fico lá na Avenida Paulista, onde tem mais turista.
Eles dão mais esmola, respondeu Raíssa, com a naturalidade de quem falava sobre ir à escola ou jogar videogame. Os olhos de Caio se arregalaram. Você mora na rua de verdade? Antes que Raíssa pudesse responder, um grito cortou o ar da praça. Caio, meu Deus do céu! Uma mulher de cerca de 40 anos, cabelos tingidos de loiro e roupas impecáveis, corria em direção a eles. Seu rosto maquiado com precisão estava contorcido em uma expressão de pânico, que rapidamente se transformou em raiva ao ver Raíssa. Afaste-se dele! Afaste-se já! Gritou a mulher, agarrando Caio pelo braço com tanta força que o menino soltou um gemido de dor. O que você pensa que está fazendo com ele? Tentando roubá-lo? Regina, não, ela só estava me ajudando, protestou Caio tentando se soltar. Ela me deu comida porque eu estava com fome. Regina, a babá, ignorou completamente as palavras do menino. Seus olhos faiscavam de ódio ao encarar Raíssa. Sua pivete suja devia estar na FEBEM ao invés de ficar assediando crianças de bem. Vou chamar a polícia. Raíssa deu um passo para trás, acostumada com aquele tipo de tratamento. Quantas vezes já não tinha sido acusada de coisas que não fez apenas por sua aparência, por suas roupas velhas, por sua pele escura? Eu só dei meu pão para ele, senhora, murmurou mais para si mesma do que para a mulher, que claramente não estava interessada em ouvi-la. Regina puxou Caio com violência, quase arrastando-o pelo braço. Vamos embora daqui. Seu pai vai ficar sabendo que você ficou conversando com esse tipo de gente. Caio ainda tentou se virar, estendendo a mão para Raíssa, mas foi impedido pela força da babá. O que restou do pão caiu no chão. Agora apenas farelos pisoteados pelas pessoas que continuavam seu caminho, indiferentes ao pequeno drama que se desenrolava ali. Raíssa abaixou-se para recolher os pedacinhos de pão que ainda podiam ser salvos. Era tudo o que lhe restava até o dia seguinte. Estava tão concentrada nessa tarefa que não percebeu um homem se aproximando, celular em punho. Eu vi tudo o que aconteceu, disse ele, fazendo com que Raíssa se sobressaltasse. Filmei tudo. Essa mulher não pode tratar você assim. Ela olhou para cima, desconfiada. Era um homem de meia idade, usando óculos de armação grossa e uma camisa de flanela xadrez. Tinha um sotaque que Raíssa reconheceu como do Nordeste, talvez Pernambuco ou Paraíba. Meu nome é Josué. Sou jornalista do portal Notícias do Brasil, explicou ele, mostrando um crachá pendurado no pescoço. Vou publicar esse vídeo. O que aquela mulher fez não pode ficar assim. Raíssa deu de ombros. Não entendia muito bem o que um vídeo na internet poderia mudar em sua realidade. Para ela, o importante agora era encontrar alguma fonte de água para beber e um lugar seguro para passar a noite. Posso pelo menos saber seu nome? Perguntou Josué, com genuíno interesse. Raíssa, respondeu ela, hesitante. E onde você mora, Raíssa? Ela apontou vagamente para a direção do glicério. Por aí. Às vezes vou no abrigo Luz da Esperança. Josué anotou a informação em seu celular. Vou procurar você depois que o vídeo for publicado. As pessoas precisam conhecer sua história. Raíssa apenas assentiu, sem realmente acreditar que algo mudaria. Em seus 13 anos de vida já tinha aprendido que promessas raramente se cumpriam. Despediu-se do jornalista e seguiu seu caminho, enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, de prédios da metrópole. Naquela noite, deitada sob a marquise de uma loja fechada na rua 25 de março, Raíssa adormeceu sem imaginar que aquele simples gesto de compartilhar seu único pedaço de pão estava prestes a mudar completamente o rumo de sua existência, e que, em algum lugar do Morumbi, um dos bairros mais ricos da cidade, o vídeo gravado por Josué já começava a viralizar, chegando a telas de celulares em toda a cidade, inclusive a de um poderoso empresário do ramo imobiliário, pai de Caio e viúvo de Helena, a mulher do lenço vermelho. O celular de Fernando Almeida Prado vibrou incessantemente sobre o criado mudo de mármore italiano. Eram 3 da manhã quando ele finalmente despertou, irritado com a insistência das notificações. Como CEO da Alma Prado Incorporadora, uma das maiores empresas do mercado imobiliário brasileiro,
Estava acostumado a emergências, mas seu assistente pessoal sabia que não deveria incomodá-lo depois da meia-noite, a menos que fosse algo realmente urgente. O que pode ser tão importante? Resmungou pegando o aparelho. A luz da tela iluminou seu rosto marcado por olheiras profundas, resultado de noites mal dormidas, desde que perdera Helena, sua esposa, há 2 anos, em um trágico acidente de carro. Havia dezenas de mensagens de seu assessor de imprensa, Gustavo, todas com o mesmo teor. Precisamos conversar urgentemente. Seu filho está em um vídeo viral. A última mensagem continha um link. Fernando sentou-se na cama repentinamente desperto. Clicou no link com o coração acelerado. Na tela, surgiu a imagem da Praça da Sé. O vídeo mostrava Caio, seu filho de 12 anos, visivelmente perturbado, recebendo um pedaço de pão de uma menina maltrapilha. A cena seguinte fez seu sangue ferver. Regina, a babá que ele contratara após extensas entrevistas e verificação de antecedentes, puxava o menino com violência enquanto gritava com a garota em situação de rua, acusando-a injustamente. Meu Deus! Murmurou Fernando, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Suas mãos tremiam. O vídeo, postado há apenas 6 horas por um jornalista chamado Josué Ferreira, já acumulava mais de 2 milhões de visualizações. Os comentários eram implacáveis, muitos identificando Caio como filho do magnata Fernando Almeida Prado e condenando o comportamento da babá. Havia também uma onda de comoção pela atitude da menina, que mesmo vivendo em condições precárias, dividira seu único alimento com uma criança privilegiada. Fernando levantou-se em um pulo e foi até o quarto do filho. Caio dormia profundamente, abraçado ao urso de pelúcia que ganhara da mãe no último aniversário antes de seu passamento. Fernando observou-o por alguns instantes, resistindo à vontade de acordá-lo. Precisava entender o que havia acontecido, mas isso poderia esperar até o amanhecer. De volta ao seu quarto, discou o número de Regina. Após várias tentativas, ela atendeu com voz sonolenta. Senhor Almeida Prado, aconteceu alguma coisa com o Caio? Regina, estou vendo um vídeo de você arrastando meu filho pela Praça da Sé e tratando uma criança em situação de rua como se fosse um animal, disse ele, controlando a voz para não gritar. Você tem alguma explicação para isso? O silêncio do outro lado da linha foi seguido por um balbuciar de desculpas incoerentes. Regina tentou justificar seu comportamento, alegando preocupação com a segurança de Caio, mas Fernando não estava disposto a ouvir. Não apareça mais na minha casa. Suas coisas serão enviadas para o endereço que você fornecer ao Departamento de Recursos Humanos. Estou profundamente decepcionado. Encerrou a chamada antes que ela pudesse responder e imediatamente ligou para Gustavo, seu assessor de imprensa. Precisavam de uma estratégia para lidar com aquela situação, que rapidamente se transformava em um pesadelo de relações públicas. Precisamos identificar essa menina, disse Fernando, após uma breve discussão sobre como gerenciar a crise. Na mídia, quero saber quem ela é, onde vive e como podemos ajudá-la. Já estamos trabalhando nisso, senhor, respondeu Gustavo. O jornalista que postou o vídeo mencionou um abrigo chamado Luz da Esperança, no Glicério. Podemos começar por lá. Fernando desligou e ficou olhando pela janela de sua cobertura triplex no Morumbi. Dali podia ver as luzes da cidade que nunca dormia completamente. Em algum lugar lá embaixo, talvez sob alguma marquise ou viaduto, estaria aquela menina que havia demonstrado mais humanidade do que muitos adultos que ele conhecia. Quando o sol começou a nascer, Fernando foi novamente ao quarto do filho. Desta vez sentou-se na beirada da cama e gentilmente o acordou. Pai, murmurou Caio esfregando os olhos. Aconteceu alguma coisa? Precisamos conversar sobre o que aconteceu ontem na Praça da Sé, disse Fernando, mantendo um tom calmo, sobre a menina que te ajudou. Os olhos de Caio se iluminaram com a lembrança. A Raíssa, pai, ela foi tão legal comigo. Eu estava com muito medo e fome, e ela me deu o pão dela, mesmo sabendo que não ia ter mais nada para comer. Como você sabe que ela não teria mais nada para comer? Ela me contou,
disse Caio, sentando-se na cama. Disse que era a única comida dela até amanhã, que é quando o abrigo abre para café da manhã. Mesmo assim, ela me deu. E aí a Regina chegou gritando com ela, dizendo coisas horríveis. Fernando sentiu um nó na garganta. E você tentou explicar para a Regina que a Raíssa estava te ajudando? Tentei, pai, juro que tentei. Mas a Regina nem me ouviu. Ela me puxou com tanta força que meu braço ainda está doendo. Caio mostrou uma marca roxa no braço, onde os dedos da babá haviam deixado sua impressão. Fernando respirou fundo, controlando a raiva que sentia. Faria Regina pagar por aquilo. Nos termos da lei, mas agora sua prioridade era outra. Tem mais uma coisa que preciso te perguntar, filho. Essa menina, a Raíssa, ela usava algo vermelho, como um lenço, talvez. Os olhos de Caio se arregalaram. Como você sabe, pai, ela usava um lenço vermelho no pescoço, igual aqueles que a mamãe dava para as crianças do projeto dela. Fernando sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Helena, sua falecida esposa, havia dedicado os últimos anos de sua vida a projetos sociais voltados para crianças em situação de vulnerabilidade. Os lenços vermelhos eram sua marca registrada, ela os distribuía como símbolos de proteção e carinho. Pai, você está bem? Perguntou Caio, notando a palidez repentina no rosto do pai. Estou, filho. Só lembrei da sua mãe, respondeu ele, engolindo em seco. Caio, nós vamos encontrar essa menina. Quero agradecer pessoalmente pelo que ela fez por você. Enquanto isso, no outro extremo da cidade, o abrigo Luz da Esperança começava seu dia. O portão de metal enferrujado foi aberto pontualmente às 7 da manhã por Dona Zuleide, uma senhora negra de 60 anos que administrava o local com mais coração do que recursos. As crianças e adolescentes em situação de rua formavam uma fila desorganizada para o café da manhã simples. Pão com manteiga e café com leite. Raíssa chegou atrasada, os cabelos ainda mais desgrenhados do que o habitual, olheiras profundas, marcando seu rosto jovem. Não havia dormido bem, assombrada pela fome e por pesadelos recorrentes. Bom dia, minha filha, cumprimentou Dona Zuleide, servindo uma caneca extra cheia de café com leite para a menina. Você parece cansada hoje. Tô bem, Dona Zu, respondeu Raíssa, pegando um pão e sentando-se em um canto afastado. Mal sabia ela que seu rosto já aparecia em milhares de telas pelo Brasil e que o jornalista Josué já estava a caminho do abrigo, seguido de perto por uma equipe enviada por Fernando Almeida Prado. O burburinho começou quando alguns adolescentes do abrigo, que tinham acesso limitado à internet em um projeto social próximo dali, reconheceram Raíssa no vídeo viral. Olha, é a Raíssa. Ela tá famosa, exclamou Marquinhos, um menino de 14 anos, mostrando a tela de um celular velho para os outros. Logo, todos no abrigo comentavam sobre o vídeo, e Raíssa se viu cercada por crianças e adolescentes curiosos. Dona Zuleide pegou o celular e assistiu ao vídeo, os olhos marejando ao ver o gesto de generosidade da menina. Minha filha, você fez algo muito bonito, disse ela, abraçando Raíssa, que parecia confusa com toda aquela atenção repentina. Mas eu não fiz nada demais, protestou a menina. Só dei um pedaço de pão para um menino que estava com fome. Às vezes, os gestos mais simples são os mais poderosos, respondeu Dona Zuleide, com a sabedoria de quem já vira muito na vida. O som de carros parando em frente ao abrigo chamou a atenção de todos. Pela janela, viram uma van de uma emissora de TV e, logo em seguida, um carro preto luxuoso, daqueles que só passavam por aquela região quando estavam perdidos ou quando algum político fazia uma visita para a campanha eleitoral. Dona Zuleide foi até a porta intrigada. Encontrou Josué, o jornalista, acompanhado por uma equipe de reportagem. Atrás deles, um homem de terno impecável se apresentou como Gustavo Mendonça, assessor de Fernando Almeida Prado. Viemos falar com a menina Raíssa, explicou Gustavo. O senhor Almeida Prado ficou muito comovido com o gesto dela para com seu filho e gostaria de conhecê-la pessoalmente. Dona Zuleide cruzou os braços protetora. E o que garante que vocês não vão explorar a imagem dessa criança? Ela já passou por muita coisa na vida.
Entendo sua preocupação, respondeu Gustavo, entregando um cartão a ela. Mas posso garantir que as intenções do Sr. Almeida Prado são as melhores possíveis. Ele apenas quer agradecer e, se possível, ajudar. Enquanto Dona Zuleide avaliava a situação, o burburinho crescia no interior do abrigo. Para Raíssa, que sempre vivera nas sombras da sociedade, ser subitamente o centro das atenções era algo desconcertante. Seu gesto, que para ela fora apenas natural, dividir o pouco que tinha com alguém que precisava, agora tomava proporções que ela jamais poderia imaginar. E naquele momento, enquanto o sol da manhã iluminava o pátio simples do abrigo Luz da Esperança, os caminhos de duas realidades completamente distintas da cidade de São Paulo começavam a se entrelaçar de maneira irreversível. De um lado, o universo privilegiado de Fernando e Caio Almeida Prado. De outro, a dura realidade de Raíssa. No meio, um simples lenço vermelho, que carregava muito mais história do que qualquer um poderia supor. Dona Zuleide analisou cuidadosamente o cartão que Gustavo lhe entregara. Era impressionante como um pequeno retângulo de papel poderia exalar tanto poder. Papel texturizado de alta gramatura, letras douradas em relevo, endereço na Faria Lima, o coração financeiro de São Paulo. Ela conhecia bem esse tipo de pessoa. Empresários ricos que apareciam em comunidades carentes para limpar a consciência com atos isolados de caridade, registravam tudo para as redes sociais e depois desapareciam. Vou perguntar para a Raíssa se ela quer falar com vocês, disse finalmente. A decisão é dela. Dentro do abrigo, Raíssa observava a movimentação pela janela, roendo as unhas já castigadas. Quando Dona Zuleide explicou a situação, a menina hesitou. É o pai daquele menino? O que estava perdido na praça? Sim, minha filha. E pelo que entendi, é um homem muito rico e poderoso. Raíssa apertou instintivamente o lenço vermelho em seu pescoço. E o que ele quer comigo? Diz que quer te agradecer por ter ajudado o filho dele, explicou Dona Zuleide. Mas você não precisa falar com ele se não quiser. Após alguns momentos de reflexão, Raíssa concordou em encontrar o tal empresário, mas com uma condição. Queria que Dona Zuleide estivesse presente durante toda a conversa. A administradora do abrigo comunicou a decisão a Gustavo, que prontamente aceitou os termos. O Sr. Almeida Prado virá pessoalmente amanhã, informou o assessor. Ele prefere que esse encontro aconteça longe dos holofotes da mídia. Depois que os visitantes partiram, prometendo retornar no dia seguinte, o abrigo voltou à sua rotina. Mas para Raíssa, nada mais parecia normal. Sentia-se exposta, como se tivesse sido arrancada das sombras, onde sempre se sentira segura e jogada sob luzes ofuscantes. Por que ele não pode simplesmente me mandar um obrigado? Por mensagem e pronto? Perguntou a Dona Zuleide enquanto ajudava a lavar as canecas do café da manhã. A senhora sorriu, passando a mão pelos cabelos rebeldes da menina. Alguns gestos precisam ser feitos pessoalmente, Raíssa. Você deu algo muito valioso ao filho dele. Não apenas um pedaço de pão, mas uma lição de humanidade que nenhum dinheiro pode comprar. Na manhã seguinte, o abrigo estava impecavelmente limpo, tanto quanto as limitações de um lugar com poucos recursos permitiam. Todas as crianças haviam sido orientadas a se comportarem e uma expectativa incomum pairava no ar. Pontualmente, às 10 horas, um Range Rover preto estacionou em frente ao abrigo. Dele desceram Fernando Almeida Prado e seu filho Caio. O empresário vestia um terno azul marinho discreto, enquanto o menino usava jeans e uma camiseta comum, uma tentativa clara de parecer menos intimidador naquele ambiente. Raíssa observava pela janela, o coração acelerado. Reconheceu imediatamente o menino da praça, mas foi o homem que chamou sua atenção. Havia algo vagamente familiar nele, algo que ela não conseguia precisar. Dona Zuleide recebeu os visitantes no pequeno escritório que servia também como sala de atendimento psicológico e médico nos dias em que voluntários visitavam o abrigo. Fernando cumprimentou-a com respeito genuíno, demonstrando uma humildade que contrastava com sua imagem pública de empresário implacável. Quando Raíssa entrou na sala, Caio imediatamente sorriu e acenou. Fernando, por outro lado,
ficou paralisado. Seus olhos fixaram-se no lenço vermelho que a menina usava. Era idêntico aos que Helena distribuía em seus projetos sociais, feito de seda pura com pequenas iniciais HAP bordadas discretamente em uma das pontas. "Olá, Raíssa", disse Fernando, finalmente encontrando sua voz. "Eu sou Fernando Almeida Prado, pai do Caio. Queria agradecer pessoalmente pelo que você fez por ele." Raíssa apenas assentiu, desconfortável com a formalidade da situação. Caio, percebendo seu desconforto, tomou a iniciativa. "Você salvou minha vida naquele dia", disse ele, com a sinceridade que só as crianças conseguem expressar. "Eu estava com muito medo e muita fome." "Não foi nada", respondeu Raíssa, dando de ombros. "Qualquer um teria feito o mesmo." "Não, Raíssa", interveio Fernando, sua voz embargada pela emoção. "Não é qualquer pessoa que dividiria seu único alimento com um estranho. O que você fez foi extraordinário." A conversa prosseguiu por alguns minutos, com Fernando fazendo perguntas sobre a vida de Raíssa. Há quanto tempo vivia nas ruas, se tinha família, como havia chegado ao abrigo. A menina respondia com frases curtas, ainda desconfiada. Foi quando Fernando, incapaz de conter sua curiosidade, apontou para o lenço. "Esse lenço, onde você o conseguiu?" Raíssa tocou o tecido vermelho com carinho. "Foi uma moça que me deu há muito tempo. Ela vinha aqui no abrigo de vez em quando, trazia comida, roupas, conversava com a gente." "Você se lembra do nome dela?" perguntou Fernando, segurando a respiração. "Helena", respondeu Raíssa. "Ela era muito bonita e cheirosa. Disse que esse lenço ia me proteger." Fernando fechou os olhos por um momento, como se tivesse sido atingido por uma onda de memórias. Quando os reabriu, estavam marejados. "Helena era minha esposa", revelou ele. "Ela não está mais entre nós. Sofreu um acidente há 2 anos." Um silêncio pesado se instalou na sala. Raíssa olhou para o lenço, depois para Fernando, conectando, pela primeira vez, aqueles 2 mundos que pareciam tão distantes. "Sinto muito", murmurou ela sem saber o que mais dizer. "Pai", interrompeu Caio puxando a manga do paletó de Fernando. "Mostra para ela a foto da mamãe com o mesmo lenço." Fernando tirou a carteira do bolso interno do paletó e dela retirou uma fotografia cuidadosamente preservada. Mostrou a Raíssa. Era Helena, uma mulher de beleza serena, cabelos castanhos caindo em ondas suaves pelos ombros, usando um lenço vermelho idêntico ao de Raíssa, enquanto abraçava Caio, então, mais novo. "Ela tinha vários desses", explicou Fernando. "Dizia que vermelho é a cor da proteção, do amor. Dava para as crianças que ajudava, como um símbolo de que nunca estariam sozinhas." Raíssa tocou a fotografia com a ponta dos dedos, como se tocasse algo sagrado. De repente, aquele lenço, que carregava há anos, ganhou um significado ainda mais profundo. "Posso fazer uma pergunta pessoal, Raíssa?" pediu Fernando após guardar a fotografia. A menina assentiu. "Helena alguma vez mencionou sobre planos para este abrigo? Algum projeto especial?" Dona Zuleide, que observava a conversa em silêncio, adiantou-se. "Na verdade, Sr. Almeida Prado, sua esposa tinha grandes planos para o Luz da Esperança. Ela falava em construir um anexo só para meninas, com dormitórios adequados, sala de estudos, até um ateliê de arte." "Como eu nunca soube disso?" perguntou Fernando. Surpreso. "Helena era uma mulher discreta em suas boas ações", respondeu Dona Zuleide. "Ela dizia que estava reunindo recursos, que em breve começaríamos as obras. Mas então aconteceu o acidente e nunca mais ouvimos falar do projeto." Fernando pareceu momentaneamente perdido em pensamentos. Algo não se encaixava. Helena administrava uma fundação em seu nome, com recursos próprios vindos de sua herança familiar. Se ela estava planejando uma obra desse porte, deveria haver registros, projetos arquitetônicos, orçamentos. "Dona Zuleide, por acaso Helena deixou algum documento, plantas, qualquer coisa relacionada a esse projeto?" A administradora do abrigo caminhou até um arquivo de metal no canto da sala e, após alguns instantes revirando pastas, retirou um envelope grande e amarelado. "Ela deixou isso comigo", pediu que guardasse. Disse que eram os sonhos dela para o futuro do abrigo. Fernando abriu o envelope com cuidado,
como se manipulasse um tesouro frágil. Dentro, encontrou plantas arquitetônicas detalhadas para um prédio de 3 andares que seria construído no terreno adjacente ao abrigo. Um terreno que, pelo que ele sabia, pertencia à prefeitura e estava abandonado há anos. Isso é impressionante, murmurou, passando os olhos pelos documentos. E onde estão os recursos para este projeto? Helena mencionou algo sobre isso? Dona Zuleide hesitou. Ela disse que tinha separado uma quantia significativa, mas que precisava resolver algumas questões com um parente antes de avançar. Nunca entrou em detalhes e eu não me senti no direito de perguntar. Fernando sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Um parente? Que questões seriam essas? Helena não tinha muitos parentes vivos. Seus pais haviam partido há anos e ela era filha única. Os únicos parentes próximos eram do lado dele, sua irmã Cristina e seu cunhado Eduardo. Vou levar estes documentos, se não se importa, disse Fernando. Prometo que vou investigar o que aconteceu com esse projeto. Se Helena queria que fosse realizado, farei o possível para que se torne realidade. Antes de partir, Fernando se aproximou de Raíssa mais uma vez. Gostaria de fazer algo por você, como agradecimento pelo que fez por Caio. Há algo que você precise? Algo que eu possa providenciar? Raíssa ficou em silêncio por alguns instantes, considerando a oferta. Finalmente, olhou diretamente nos olhos de Fernando. Não quero nada para mim, disse ela com uma maturidade que impressionou a todos. Mas se a senhora Helena queria construir um lugar para as meninas do abrigo, seria legal se isso acontecesse de verdade. Fernando sentiu seu coração apertar. Aquela criança, que tinha tão pouco, estava pedindo algo que beneficiaria outras pessoas, não a si mesma. Prometo que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para realizar esse sonho, respondeu ele. Ao saírem do abrigo, Caio puxou o pai pela mão. Pai, por que a gente não convida a Raíssa para ir lá em casa algum dia? Ela podia conhecer meus jogos. A gente podia assistir filmes. Fernando olhou para o filho com carinho. É uma ótima ideia, filho. Vamos convidá-la na próxima vez. No caminho de volta ao Morumbi, Fernando estava incomumente silencioso. Sua mente fervilhava de perguntas. Por que Helena nunca mencionara aquele projeto específico para ele? De onde viriam os recursos e que questões ela precisava resolver com um parente? Ao chegar em casa, foi direto para seu escritório e começou a revirar os arquivos pessoais de Helena, que guardara após sua partida. Em algum lugar deveria haver pistas sobre o projeto do abrigo e sobre o destino dos recursos que ela mencionara a Dona Zuleide. Horas se passaram enquanto Fernando mergulhava em documentos, extratos bancários e e-mails antigos. A noite já havia caído quando ele encontrou algo que fez seu sangue gelar. Uma série de transferências bancárias da conta pessoal de Helena para uma empresa offshore, datadas de poucas semanas antes do acidente. As transferências somavam quase 5 milhões de reais, exatamente o valor estimado nas plantas para a construção do anexo do abrigo. O mais perturbador, porém, foi um e-mail que Fernando encontrou na sequência. Era de Helena para seu advogado pessoal, enviado 3 dias antes do acidente. Renato, descobri algo terrível sobre o desvio dos recursos da fundação. Eduardo está envolvido e possivelmente Cristina também. Tenho provas. Precisamos conversar pessoalmente antes que eu confronte Fernando com isso. Não quero destruir a relação dele com a irmã sem ter certeza absoluta. Fernando deixou-se cair na cadeira atordoado. Eduardo, seu cunhado, e possivelmente Cristina, sua irmã, envolvidos em desvio de recursos da fundação de Helena? Isso explicaria por que o projeto do abrigo nunca saíra do papel. O dinheiro havia desaparecido. Mas havia algo ainda mais perturbador nessa revelação. O acidente de Helena ocorrera apenas 3 dias após aquele e-mail. Acidente que sempre fora classificado como uma fatalidade. Ela perdera o controle do carro em uma curva na rodovia dos Bandeirantes. Seria possível que... Fernando afastou esse pensamento. Não podia acreditar que sua própria família estivesse envolvida em algo tão sórdido. Precisava investigar mais, descobrir a verdade por trás daqueles documentos. Enquanto isso, no abrigo Luz da Esperança, Raíssa deitava-se em seu colchonete fino,
o lenço vermelho cuidadosamente dobrado sob seu travesseiro improvisado. Pela primeira vez em muito tempo, adormeceu pensando não apenas em como sobreviveria ao dia seguinte, mas em possibilidades que nunca ousara imaginar. Fernando mal dormiu naquela noite. As descobertas sobre o possível envolvimento de sua irmã e seu cunhado no desvio de recursos da fundação de Helena o deixaram devastado. Quando os primeiros raios de sol entraram pelas frestas da persiana, ele já estava de pé, determinado a desvendar aquele mistério até o fim. Após deixar Caio na escola, com instruções específicas para seu novo motorista e segurança pessoal, dirigiu até o escritório de advocacia, que cuidava dos assuntos da família há décadas. Renato Vasconcelos, um senhor de 70 anos com cabelos brancos, perfeitamente aparados e postura impecável, recebeu-o com a formalidade habitual. Fernando, que surpresa! Não tínhamos nenhuma reunião agendada hoje, comentou o advogado, indicando uma poltrona de couro para que se sentasse. Preciso falar sobre Helena, disse Fernando sem rodeios. Encontrei um e-mail que ela te enviou dias antes do acidente, sobre desvio de recursos da fundação. O rosto de Renato empalideceu visivelmente. Onde você encontrou isso? Nos arquivos dela. Por que você nunca me contou sobre isso, Renato? Helena suspeitava que minha própria irmã e meu cunhado estavam roubando dinheiro da fundação. O advogado respirou fundo e levantou-se, caminhando até um cofre embutido na parede. Após inserir a combinação, retirou uma pasta amarela. Helena me procurou muito perturbada, explicou ele, voltando a sentar-se. Havia descoberto inconsistências nos relatórios financeiros da fundação, transferências para empresas fantasmas, projetos superfaturados, fornecedores inexistentes. E o que isso tem a ver com Cristina e Eduardo? Todas as operações suspeitas foram autorizadas por Eduardo, que na época era o diretor financeiro da fundação. E algumas transferências iam para uma conta nas Ilhas Cayman, cujo beneficiário final era uma empresa registrada no nome de Cristina. Fernando sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Por que você não me contou isso depois que Helena, depois do acidente? Ela me pediu explicitamente para não envolver você até que tivéssemos provas concretas. Disse que seria devastador para você descobrir a traição da sua irmã. E depois que ela se foi, eu não tive coragem. Quanto dinheiro foi desviado? Perguntou Fernando, a voz trêmula. Pelos cálculos de Helena, cerca de 8 milhões de reais ao longo de 3 anos. O último grande desvio foi justamente o dinheiro separado para o projeto do abrigo Luz da Esperança, aproximadamente 5 milhões. Fernando levantou-se abruptamente, o rosto contorcido de raiva. Preciso falar com minha irmã, agora. Fernando, espere! Renato tentou detê-lo. Helena estava investigando isso com muito cuidado. Ela tinha provas, documentos. Estão todos aqui nesta pasta. Me dê isso, exigiu Fernando, estendendo a mão. Só peço que pense bem antes de confrontar sua irmã. Helena sempre quis proteger você, preservar sua família de alguma forma. Fernando saiu do escritório segurando a pasta como se fosse uma bomba prestes a explodir. Dentro de seu carro ligou para Cristina. Preciso te ver hoje, é urgente, disse ele, sem dar chance para questionamentos. 3 horas depois, estava sentado na sala de estar da mansão de Cristina e Eduardo, no Jardim Europa, outro bairro nobre de São Paulo. A casa, uma construção imponente de arquitetura contemporânea, exibia um luxo ostensivo que sempre incomodara Fernando. Embora nunca tivesse questionado como o casal sustentava aquele estilo de vida, Eduardo era um executivo bem-sucedido, mas não ganhava o suficiente para bancar tanto luxo. Cristina entrou na sala exibindo seu sorriso habitual, que se desfez ao ver a expressão grave do irmão. O que aconteceu, Fernando? Você está me assustando. Onde está Eduardo? Perguntou ele, ignorando a pergunta da irmã. Viajando a trabalho, volta só na semana que vem. Por quê? Fernando abriu a pasta e espalhou os documentos sobre a mesa de centro. Quero que você me explique isso. Os olhos de Cristina percorreram rapidamente os papéis e seu rosto perdeu a cor. De onde você tirou isso? Helena deixou com Renato. Ela descobriu tudo, Cristina.
sobre os desvios, sobre as empresas fantasmas, sobre a conta nas Ilhas Cayman. Cristina desabou no sofá, como se suas pernas não conseguissem mais sustentá-la. Fernando não é o que você está pensando, não? Então me explique o que é. Explique por que você e Eduardo roubaram 8 milhões de reais da fundação da minha esposa. Foi Eduardo, murmurou. Cristina? As lágrimas começando a escorrer pelo rosto perfeitamente maquiado. Ele estava com problemas, dívidas enormes de jogo. Estávamos prestes a perder tudo. A casa, os carros, as escolas das crianças. E isso justifica roubar dinheiro destinado a crianças necessitadas? Dinheiro que iria construir um abrigo para meninas que vivem nas ruas. Eu não sabia disso. Eduardo me disse que era dinheiro parado, que ninguém daria falta. Cristina tentava se justificar entre soluços. Quando descobri a verdade, já era tarde demais. Fernando encarou a irmã com um misto de decepção e fúria. Você sabia que Helena descobriu tudo? Que ela ia denunciar vocês? O silêncio de Cristina foi mais eloquente que qualquer resposta. Meu Deus, Cristina. Fernando passou as mãos pelo rosto, atordoado. O acidente de Helena foi realmente um acidente? Como pode pensar isso? Cristina levantou-se horrorizada. Eduardo é muitas coisas, mas ele jamais faria algo assim. Espero sinceramente que não, porque se eu descobrir que ele teve qualquer envolvimento, não haverá lugar no mundo onde vocês possam se esconder de mim. Fernando reuniu os documentos e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se para a irmã que continuava paralisada no meio da sala. Quero todo o dinheiro de volta, até o último centavo. Vocês têm uma semana. Fernando, isso é impossível. O dinheiro não existe mais. Eduardo perdeu tudo em investimentos ruins e mesas de pôquer. Então venda esta casa, os carros, as joias. Se não for suficiente, vou processar vocês dois e garantir que Eduardo nunca mais trabalhe em lugar nenhum. E você pode se despedir do seu status social. Deixando a irmã em lágrimas, Fernando saiu da mansão com o coração pesado. A traição de sua própria família doía mais do que ele poderia expressar. Mas algo dentro dele havia mudado. Uma determinação nova surgia das cinzas de sua confiança destruída. Naquela mesma tarde, enquanto tentava processar tudo o que descobrira, recebeu uma ligação de Gustavo, seu assessor. Senhor, temos um problema com a menina Raíssa, disse ele em tom preocupado. O que aconteceu? Perguntou Fernando imediatamente alerta. O conselho tutelar foi acionado. Aparentemente, a exposição midiática chamou a atenção das autoridades para a situação dela. Estão questionando por que uma menor de idade vive praticamente nas ruas mesmo frequentando um abrigo. E o que isso significa na prática? Podem determinar que ela seja encaminhada para um abrigo estadual permanente, longe do Luz da Esperança e de Dona Zuleide. Ela perderia completamente a pouca estabilidade que tem. Fernando não precisou pensar muito. Marque uma reunião com o Conselho Tutelar o mais rápido possível e entre em contato com Renato. Quero saber quais são as possibilidades legais para ajudar essa menina. Enquanto isso, no abrigo Luz da Esperança, o clima era de apreensão. 2 conselheiros tutelares haviam visitado o local mais cedo, fazendo perguntas sobre Raíssa e inspecionando as instalações com olhares críticos. Eles vão me levar embora, né? Perguntou Raíssa a Dona Zuleide, enquanto as duas arrumavam as camas do dormitório feminino. Não sei, minha filha. Eles estão apenas fazendo o trabalho deles, garantindo que você esteja bem cuidada. Mas eu estou bem aqui. Não quero ir para outro lugar. Dona Zuleide abraçou a menina, sentindo seu corpo frágil tremer. Vamos fazer o possível para você. Ficar, Raíssa. Mas às vezes precisamos confiar que as coisas acontecem por uma razão. No final da tarde, o telefone do abrigo tocou. Era Fernando Almeida Prado, pedindo para falar com Raíssa. Dona Zuleide chamou a menina, que pegou o aparelho com hesitação. Alô? Oi, Raíssa. É o Fernando, pai do Caio. Como você está? Tô bem, respondeu ela automaticamente, embora seu tom de voz indicasse o contrário. Ouvi dizer que o Conselho Tutelar esteve aí hoje. Eles vieram. Acho que vão me mandar para outro lugar. Houve uma pausa do outro lado da linha. Raíssa, eu estava pensando,
Você gostaria de vir passar alguns dias na minha casa? Conhecer onde o Caio mora, talvez ficar um tempo com a gente? A proposta pegou Raíssa completamente de surpresa. Na sua casa, tipo aquela mansão que apareceu na TV? Fernando riu. Essa mesma. Caio não para de falar em você. Está louco para te mostrar os jogos dele, os livros. E eu gostaria muito de conversar mais com você sobre Helena, sobre o lenço vermelho. Mas o conselho tutelar vai deixar? Estou trabalhando nisso. Tenho uma reunião com eles amanhã. Se tudo der certo, você poderia vir já neste fim de semana. Seria um período de teste, para ver como você se sente. Sem pressão, sem compromissos, o que acha? Raíssa ficou em silêncio por alguns segundos, considerando a proposta. Parte dela estava aterrorizada com a ideia de entrar naquele mundo desconhecido e intimidador, dos ricos. Outra parte estava curiosa. Nunca havia dormido em uma cama de verdade, nunca havia tido um quarto só para si. Posso levar meu lenço vermelho? Perguntou finalmente. Claro que pode, ele é seu. E se eu não gostar, posso voltar. Pro abrigo? A qualquer momento, é uma promessa. Raíssa respirou fundo. Tá bom, então eu vou. Após desligar, Fernando sentiu uma estranha mistura de emoções. Por um lado, estava determinado a ajudar aquela menina que, em um gesto de pura generosidade, havia ajudado seu filho. Por outro, não podia negar que havia algo mais. Uma conexão com Helena através do lenço vermelho. Talvez uma forma de honrar a memória de sua esposa, realizando o projeto que ela tanto queria. Na manhã seguinte, a reunião com o conselho. Tutelar foi tensa, mas produtiva. Fernando, acompanhado por Renato, apresentou uma proposta formal. Raíssa ficaria temporariamente sob sua guarda, enquanto ele iniciava o processo para se tornar oficialmente seu guardião legal. O abrigo Luz da Esperança continuaria sendo uma opção para ela, caso a adaptação não funcionasse. Os conselheiros, inicialmente céticos, foram gradualmente convencidos pela sinceridade de Fernando e pela solidez do plano apresentado. Ficou acordado que haveria visitas regulares de assistentes sociais para acompanhar a adaptação de Raíssa e que Dona Zuleide teria livre acesso à menina sempre que desejasse. Ao sair da reunião, Fernando ligou imediatamente para Dona Zuleide. Deu tudo certo. Posso buscar a Raíssa no sábado de manhã. Enquanto dirigia de volta para casa, Fernando não pôde deixar de pensar em como sua vida havia mudado dramaticamente em poucos dias. A descoberta da traição de sua irmã e seu cunhado havia abalado suas estruturas, mas, ao mesmo tempo, o encontro com Raíssa abria uma nova possibilidade de cura, de redenção. Em seu escritório, olhou para a fotografia de Helena que mantinha sobre a mesa. Seu sorriso sereno parecia conter um segredo, como se ela soubesse, de alguma forma, que seus caminhos se cruzariam novamente através daquela menina do lenço vermelho. Vou realizar seu sonho, Helena, prometeu ele em voz baixa. Tuti, o abrigo será construído. E Raíssa, vou cuidar dela como sei que você faria. No abrigo, Raíssa arrumava sua pequena mochila com os poucos pertences que possuía. Algumas roupas doadas, um livro desgastado que ganhara de um professor voluntário, uma escova de dentes e, claro, o lenço vermelho cuidadosamente dobrado. Seu coração oscilava entre o medo do desconhecido e uma tímida esperança de dias melhores. Você vai gostar da casa deles, Raíssa, disse Marquinhos, observando-a arrumar suas coisas. Vi na internet. Tem piscina, quadra de tênis, até cinema. Não tô indo para lá por causa disso, respondeu ela, fechando a mochila. É só por um tempo, até o conselho tutelar decidir o que vai fazer comigo. Mas, no fundo, Raíssa sabia que algo significativo estava acontecendo em sua vida. Aquele lenço vermelho, que por tantos anos fora apenas um símbolo de conforto, agora parecia estar guiando-a para um destino que ela jamais poderia ter imaginado. O Range Rover de Fernando estacionou em frente ao abrigo Luz da Esperança exatamente às 9 horas de sábado. Dentro do carro, Caio mal conseguia conter sua excitação, saltando no banco traseiro e perguntando a cada 5 minutos quando Raíssa apareceria.
Calma, filho, pediu Fernando, ajustando o retrovisor para olhar para o menino. Lembre-se do que conversamos. A Raíssa não está acostumada com nossa casa, nosso estilo de vida. Precisamos dar espaço e tempo para ela se adaptar. Eu sei, pai. Vou ser o melhor anfitrião do mundo, prometeu Caio com a empolgação típica de seus 12 anos. Dona Zuleide apareceu na porta do abrigo, acompanhada por Raíssa. A menina carregava uma mochila surrada que parecia quase vazia. Toda sua vida cabia ali dentro. Vestia jeans desbotados, uma camiseta branca simples e tênis gastos que claramente eram grandes demais para seus pés. O lenço vermelho, como sempre, estava amarrado em seu pescoço, contrastando com a simplicidade do resto de suas roupas. Fernando e Caio desceram do carro para recebê-la. O empresário notou que a menina parecia ainda mais frágil à luz da manhã, magra demais, com olheiras profundas que nenhuma criança deveria ter. Bom dia, Raíssa, cumprimentou ele com um sorriso genuíno. Pronta para nossa aventura? Ela assentiu timidamente, olhando para Dona Zuleide como se buscasse coragem. A senhora do abrigo a abraçou com força. Vá com Deus, minha filha. Qualquer coisa é só ligar que venho te buscar na hora. A senhora vai me visitar? Perguntou. Raíssa, a voz embargada. Claro que sim, já combinei. Com o senhor Fernando. Na semana que vem já estarei lá para ver como você está se adaptando. Depois das despedidas emocionadas com Dona Zuleide e algumas outras crianças que vieram dizer adeus, Raíssa finalmente entrou no carro. Sentou-se ao lado de Caio, segurando sua mochila no colo, como se fosse um escudo protetor. Você vai adorar nossa casa, disse Caio, incapaz de conter seu entusiasmo. Tenho um Xbox, vários jogos legais, e a Rosa faz o melhor brigadeiro do mundo. Rosa? Perguntou Raíssa, confusa. Nossa cozinheira, explicou Fernando, dando a partida no carro. Ela trabalha conosco há mais de 15 anos. Você vai gostar dela. Durante o trajeto até o Morumbi, Raíssa permaneceu silenciosa, observando pela janela enquanto a paisagem urbana mudava gradualmente. O centro caótico deu lugar a avenidas mais largas, depois a ruas arborizadas, até que finalmente entraram em um bairro onde as casas, ou melhor, mansões, eram separadas por muros altos e portões elegantes. Fernando virou em uma rua particularmente tranquila e parou em frente a um portão imponente. Após se identificar no interfone, o portão se abriu silenciosamente, revelando uma alameda de palmeiras que levava a uma casa de arquitetura contemporânea, toda em vidro, concreto e madeira. Chegamos, anunciou ele, estacionando sob uma pérgola coberta de trepadeiras floridas. Raíssa desceu do carro lentamente, boquiaberta com o que via. A casa era enorme, maior do que o abrigo inteiro, com jardins perfeitamente cuidados e uma piscina que parecia um lago artificial. Vem, vou te mostrar tudo, exclamou Caio, pegando-a pela mão e arrastando-a em direção à entrada. O interior da casa era ainda mais impressionante. Pé direito duplo na sala principal, obras de arte nas paredes, móveis que pareciam saídos de revistas de decoração. Raíssa sentia-se completamente deslocada, como se tivesse entrado em um mundo paralelo. Uma mulher negra de meia-idade, usando um avental florido sobre roupas simples mas elegantes, veio recebê-los com um sorriso caloroso. Esta deve ser a Raíssa, disse ela, aproximando-se. Sou Rosa, bem-vinda, querida. Algo na forma como Rosa sorriu fez Raíssa relaxar um pouco. Havia uma genuína bondade em seus olhos, uma familiaridade reconfortante em meio a tanto luxo estranho. Fiz um bolo de chocolate para a sua chegada, continuou Rosa. Depois do almoço podemos experimentar, que tal? Antes que Raíssa pudesse responder, Caio já a puxava a escada acima. Vem ver seu quarto. Eu ajudei a escolher as cores. O quarto destinado a Raíssa era maior que a sala inteira do abrigo. Uma cama queen size com dossel ocupava o centro, coberta por uma colcha em tons de azul e lilás. Havia uma escrivaninha com um notebook novinho, uma estante com livros e uma porta que levava a um closet vazio, esperando para ser preenchido. O banheiro é aqui, explicou Caio, abrindo outra porta que revelava um espaço todo em mármore branco,
com uma banheira que mais parecia uma piscina pequena. Raíssa estava atordoada. Era como se tivesse entrado em um daqueles filmes que às vezes assistia pela janela das lojas de eletrodomésticos. É, grande, foi tudo o que conseguiu dizer. Fernando apareceu na porta, observando a reação da menina com um misto de preocupação e compreensão. Sei que é muito diferente do que você está acostumada, disse ele. Leva tempo para se adaptar. Não tenha pressa. Raíssa assentiu, ainda sobrecarregada por tantas impressões novas. Por que não desfaz sua mochila enquanto eu e Caio preparamos um lanche? Depois podemos conversar mais, conhecer a casa com calma. Quando ficou sozinha, Raíssa sentou-se na beirada da cama, sentindo a maciez do colchão sob seu corpo. Era tão diferente do colchonete fino no abrigo ou das caixas de papelão que usava quando dormia nas ruas. Abriu sua mochila e retirou seus poucos pertences: 3 camisetas, 2 calças jeans, algumas peças íntimas, meias furadas, sua escova de dentes desgastada e o livro O Pequeno Príncipe, com páginas amareladas e capa rasgada. Por último, pegou o lenço vermelho que havia tirado antes de entrar no carro. Olhou ao redor para o quarto imenso e luxuoso e sentiu uma onda de pânico. O que estava fazendo ali? Aquele não era seu mundo. Aquelas pessoas não eram sua família. Era apenas caridade, o rico ajudando a pobre menina de rua porque ela havia sido gentil com seu filho. Logo eles se cansariam dela, de seus modos rudes, de sua falta de educação formal. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Segurou o lenço vermelho contra o peito, buscando conforto na única coisa familiar que tinha naquele ambiente estranho. Uma batida suave na porta a sobressaltou. Era Rosa, trazendo uma bandeja com um copo de suco e alguns biscoitos. Pensei que talvez estivesse com fome, disse a mulher, colocando a bandeja sobre a escrivaninha. Então notou as lágrimas de Raíssa. Oh, querida, o que foi? Eu não pertenço a este lugar, murmurou a menina, enxugando o rosto com as costas das mãos. É tudo tão diferente. Rosa sentou-se ao lado dela na cama. Sabe, quando vim trabalhar nesta casa pela primeira vez, também me senti assim. Era tudo grande demais, bonito demais, caro demais. Pensei que nunca me adaptaria. E como você conseguiu? Um dia de cada vez. E, principalmente, entendendo que uma casa não são as paredes, os móveis ou os objetos, são as pessoas que vivem nela. Rosa sorriu gentil. Fernando pode parecer intimidador à primeira vista, com todo esse dinheiro e poder, mas ele tem um bom coração. E Caio é apenas um menino que quer uma amiga. Raíssa olhou para o lenço em suas mãos. A dona... Helena também era rica assim? Sim, mas nunca agiu como se fosse melhor que ninguém por causa disso. Sabia que ela cresceu em uma favela no Rio de Janeiro? A surpresa estampou-se no rosto de Raíssa. Sério? Mas como ela ficou rica então? Foi adotada por uma família, abastada quando tinha 10 anos. Mas nunca esqueceu suas origens. Por isso dedicava tanto tempo a projetos sociais, especialmente com crianças. Esta revelação mudou algo na perspectiva de Raíssa. Helena, a mulher elegante que lhe dera o lenço vermelho, havia sido como ela, uma criança sem família, sem recursos, vivendo na incerteza. Obrigada por me contar isso, disse ela. A Rosa, sentindo-se um pouco mais à vontade. Depois de um lanche reforçado na cozinha, onde Rosa fez questão que ela comesse 3 sanduíches e 2 copos de vitamina, você está pele e osso, menina. Caio levou Raíssa para conhecer o resto da casa. Mostrou a sala de cinema, a piscina, a quadra de tênis, a sala de jogos com videogames e mesa de sinuca. E aqui é o escritório do meu pai, disse ele, parando diante de uma porta de madeira escura. Ele trabalha muito, mesmo nos fins de semana. Raíssa espiou pela porta entreaberta e viu Fernando sentado atrás de uma mesa imponente, falando ao telefone com expressão séria. Nas paredes, diplomas e fotografias. Em uma delas destacava-se a imagem de Helena com o mesmo lenço vermelho que Raíssa carregava. Vamos, não devemos incomodá-lo quando está trabalhando, sussurrou Caio, puxando-a. O resto do dia passou em um borrão de novas experiências.
Raíssa tomou seu primeiro banho de banheira. Use quanto shampoo quiser, incentivou Rosa. Experimentou comidas que nunca havia provado antes no almoço elaborado que a cozinheira preparara, e até jogou videogame com Caio, que pacientemente ensinava-lhe os controles. À noite, durante o jantar, Fernando finalmente conseguiu sair do escritório e juntar-se a eles. Parecia cansado, mas fez questão de perguntar a Raíssa como havia sido seu dia. Foi diferente, respondeu ela, ainda pouco à vontade para se expressar completamente. Imagino que sim. Muita coisa nova de uma vez só. Fernando sorriu compreensivo. Amanhã pensei em levarmos as coisas com mais calma. Talvez possamos visitar o Parque Ibirapuera, andar de bicicleta. O que acha? A ideia de um programa ao ar livre animou Raíssa. Parques eram territórios familiares para ela, lugares onde muitas vezes buscara refúgio. Eu gostaria disso, disse, com o primeiro sorriso genuíno do dia. Mais tarde, já em seu quarto, Raíssa experimentou pela primeira vez dormir em uma cama de verdade, com lençóis macios e travesseiros fofos. Era estranho, quase desconfortável de tão confortável. Estava acostumada com superfícies duras, com o barulho constante da rua, com o estado de alerta permanente. No silêncio absoluto daquele quarto, com apenas o leve zumbido do ar-condicionado, sentiu-se inquieta. Levantou-se e foi até a janela, abrindo-a para deixar entrar o ar da noite. Lá fora, o jardim iluminado por luzes estrategicamente posicionadas parecia saído de um conto de fadas. Como eu vim parar aqui? Murmurou para si mesma, ainda incrédula com a reviravolta em sua vida. Um leve toque na porta interrompeu seus pensamentos. Era Fernando, ainda vestido, parecendo hesitante. Posso entrar um momento? Perguntou ele. Raíssa assentiu, sentando-se. Na beira da cama. Fernando entrou e ficou de pé, parecendo subitamente deslocado, como se não soubesse exatamente o que dizer. Só queria verificar se está tudo bem, se você precisa de alguma coisa. Está tudo ótimo, respondeu ela automaticamente. Obrigada. Fernando sorriu, reconhecendo a resposta ensaiada. Sabe, quando Helena me deixou, também tive dificuldade para dormir nesta casa. Era grande demais, silenciosa demais. A menção a Helena capturou imediatamente a atenção de Raíssa. Rosa me contou que ela cresceu numa favela como eu. Sim, é verdade. Os pais dela a deixaram quando ela tinha 5 anos. Viveu nas ruas em abrigos até ser adotada por uma família que reconheceu seu potencial. Por isso ela ajudava crianças como eu? Fernando assentiu. Helena acreditava que toda criança merece uma chance, independentemente de onde veio. Era seu propósito de vida. Raíssa tocou o lenço vermelho que havia colocado sob o travesseiro. E esse projeto do abrigo para construir dormitórios para meninas era importante para ela? Muito. Fernando. Sentou-se em uma poltrona próxima à cama. Era o projeto que ela mais se dedicava nos últimos meses antes de... Sua voz falhou. Antes de nos deixar. E por que nunca foi construído? A pergunta direta pegou Fernando de surpresa. Ele hesitou, considerando quanto deveria revelar a uma criança de 13 anos sobre traição familiar, desvio de dinheiro e suspeitas sombrias. Houve complicações, disse finalmente. O dinheiro separado para o projeto desapareceu. Mas estou trabalhando para resolver isso. Prometo que o sonho de Helena será realizado. Raíssa o estudou com aqueles olhos intensos que pareciam enxergar muito além de suas palavras. Foi por isso que você me trouxe para cá? Por causa dela? Do projeto dela? A pergunta atingiu Fernando como um raio. Era uma perspectiva que não havia considerado conscientemente. Estaria usando Raíssa como uma forma de redenção, de conexão com Helena? Não, Raíssa, respondeu ele com sinceridade. Trouxe você porque vi uma criança extraordinária que merece mais do que a vida lhe deu até agora. O fato de Helena ter conhecido você é uma coincidência significativa, talvez, mas não é por isso que você está aqui. E por quanto tempo vou ficar? A pergunta que realmente importava, finalmente verbalizada. Fernando respirou fundo. Isso depende de você. Pode ser por alguns dias, algumas semanas ou mais tempo, se quiser.
Não há pressão, Raíssa. Esta não é uma prisão dourada. Atis. Franqueza da resposta pareceu tranquilizar a menina. Ela assentiu lentamente. Obrigada por me trazer, disse baixinho, e por me deixar levar o lenço. O lenço é seu. Helena o deu a você porque viu algo especial, assim como eu vejo. Fernando levantou-se. Agora tente descansar. Amanhã será outro dia. Quando Fernando saiu, Raíssa pegou novamente o lenço vermelho, examinando as pequenas iniciais bordadas em um dos cantos. HAP, Helena Almeida Prado. Um objeto que criava uma ponte entre dois mundos aparentemente inconciliáveis, o da menina de rua e o da mansão no Morumbi. Pela primeira vez em muito tempo, Raíssa adormeceu, sentindo algo que havia quase esquecido como era. Esperança. As semanas seguintes foram um turbilhão de adaptações para Raíssa. O mundo dos Almeida Prado era regido por regras não escritas que ela tentava decifrar dia após dia. Como se comportar à mesa, usando todos aqueles talheres, como falar ao telefone quando alguém ligava para a casa, como responder às perguntas, educadas mas insistentes dos amigos de Fernando, que ocasionalmente apareciam para jantares ou reuniões de negócios. Caio tornou-se seu guia naquele universo desconhecido. Com a naturalidade das crianças, ele explicava as coisas sem julgamentos, transformando o processo de aprendizagem em uma grande aventura compartilhada. Não, esse garfo é para a salada, sussurrava ele durante um jantar formal, quando Raíssa ficava paralisada diante dos múltiplos talheres. Sempre de fora para dentro, lembra? Rosa também se tornou uma aliada fundamental. A cozinheira tratava Raíssa com uma mistura de carinho maternal e respeito por sua independência, ensinando-lhe pequenas coisas do cotidiano sem fazer alarde. Quer aprender a fazer brigadeiro? Convidava nos fins de tarde, sabendo que atividades práticas ajudavam a menina a se sentir útil e menos deslocada. Nas primeiras noites, Raíssa ainda acordava assustada, desorientada pelo silêncio e pelo conforto excessivo. Algumas vezes, Fernando a encontrou na cozinha de madrugada, bebendo água ou simplesmente sentada à mesa, olhando para o nada. Também tenho insônia, confessou ele numa dessas ocasiões, sentando-se ao seu lado. Desde que Helena partiu, a casa parece grande demais. Essas conversas noturnas, regadas a chocolate quente preparado por Fernando, que surpreendentemente sabia fazer isso muito bem, tornaram-se momentos especiais de conexão. Raíssa começou a conhecer melhor o homem por trás da figura imponente do empresário, seus medos, suas dúvidas, sua humanidade. Enquanto isso, o processo legal para oficializar a guarda provisória de Raíssa seguia seu curso. Assistentes sociais visitavam a casa regularmente, faziam perguntas, observavam a interação entre a menina e a família. Dona Zuleide também aparecia semanalmente, trazendo notícias do abrigo e um pouco daquele mundo que, apesar de todas as dificuldades, ainda era familiar para Raíssa. Foi durante uma dessas visitas, quase um mês após a chegada de Raíssa à casa dos Almeida Prado, que a primeira grande tempestade se formou. O Eduardo voltou de viagem, comentou Fernando, com Renato, seu advogado, enquanto revisavam alguns documentos no escritório. Cristina me ligou, eles querem conversar, dizem que tem uma proposta. Que tipo de proposta? Perguntou Renato, desconfiado. Não sei, mas marquei um encontro para hoje à noite aqui em casa. Tem certeza que é uma boa ideia, Fernando? Depois de tudo o que descobrimos, preciso olhar nos olhos dele, Renato. Preciso entender até onde vai essa traição. O advogado suspirou, preocupado. E quanto a Raíssa, ela estará em casa durante essa conversa? Sim, mas pedirei a Rosa que fique com ela e Caio no andar de cima. Isso é assunto de adultos. O que Fernando não sabia era que Raíssa, com seus anos de sobrevivência nas ruas, havia desenvolvido um ouvido aguçado e uma curiosidade ainda mais afiada. Ela captava fragmentos de conversas, olhares trocados, tensões não verbalizadas. Sabia que algo importante estava acontecendo, algo relacionado ao dinheiro desaparecido do projeto de Helena.
Quando Cristina e Eduardo chegaram, no início da noite, Raíssa observou-os discretamente do topo da escada. O homem era alto, de aparência impecável, com um sorriso que não alcançava os olhos. A mulher, que se parecia um pouco com Fernando, tinha uma expressão ansiosa, quase temerosa. "Vamos para a sala de estar", disse Fernando, conduzindo-os. "Renato já está nos esperando." Raíssa deveria ter subido para o quarto de Caio, onde Rosa os esperava com jogos de tabuleiro e pipoca para uma noite de diversão. Mas algo a impeliu a seguir os adultos silenciosamente, como havia aprendido, a fazer nas ruas quando precisava se esconder ou escapar de situações perigosas. Posicionou-se no corredor, próxima à porta entreaberta da sala de estar, de onde podia ouvir a conversa sem ser vista. "Vamos direto ao ponto", disse Fernando, dispensando as formalidades. "Qual é a proposta de vocês?" Eduardo pigarreou, assumindo uma postura de negociador. "Olha, Fernando, sei que as coisas parecem ruins, mas tudo tem uma explicação." "Estou ouvindo." "O dinheiro da fundação... Você tem razão. Eu o utilizei para cobrir algumas dívidas pessoais, mas foi com a intenção de devolver tudo com juros. Fiz alguns investimentos que não deram certo e estava desesperado." "E por que não veio até mim? Sou seu cunhado, por Deus." "Orgulho", admitiu Eduardo, baixando os olhos. "Vergonha. Não queria que você soubesse que eu havia fracassado nos negócios." "Então preferiu roubar o dinheiro destinado a crianças carentes?" A voz de Fernando tremia de raiva contida. "O dinheiro que Helena separou para realizar o sonho dela..." Cristina interveio, os olhos marejados. "Fernando, estamos aqui para tentar consertar as coisas. Eduardo conseguiu um empréstimo com um amigo. Podemos devolver parte do dinheiro agora e o restante em parcelas." "Parte? Quanto exatamente?" "2. Milhões", respondeu Eduardo. "E o restante em 2 anos. Fernando soltou uma risada amarga. 2 anos? O projeto do abrigo deveria ter começado há 2 anos atrás. Enquanto conversamos, há meninas dormindo nas ruas, vulneráveis a todo tipo de perigo." "Entendemos sua frustração", continuou Eduardo, mantendo um tom conciliatório. "Mas é o melhor que podemos fazer no momento. A alternativa seria você nos processar, o que arruinaria a reputação da família e provavelmente não traria o dinheiro de volta tão cedo." "E Helena?", perguntou Fernando subitamente. "Ela confrontou você sobre o desvio, não foi?" Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Raíssa prendeu a respiração, sentindo que estavam chegando ao ponto crucial. "Sim", admitiu Eduardo finalmente. "Poucos dias antes do acidente, ela me procurou. Disse que havia descoberto tudo, que tinha provas, que iria denunciar à polícia se eu não devolvesse o dinheiro imediatamente." "E você fez o quê?" A voz de Fernando era quase um sussurro agora. "Implorei por tempo. Disse que devolveria tudo, que era só uma questão de dias até meus investimentos darem retorno." "Ela acreditou?" "Não. Disse que ia falar com você. Naquela mesma noite, contar tudo." Fernando levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. "Mas ela nunca chegou em casa naquela noite. Sofreu o acidente na rodovia." "Fernando!" A voz de Cristina estava embargada pelo choro. "Sei o que você está pensando, mas Eduardo jamais faria algo assim. Foi um terrível acidente, nada mais." "Como posso ter certeza disso?" Fernando virou-se, encarando o cunhado. "Como posso confiar em um homem que roubou da própria família, que traiu a confiança de todos nós?" Eduardo também se levantou visivelmente alterado. "Está me acusando de algo, Fernando? Porque se estiver, é melhor ser direto." "Estou perguntando se você teve algum envolvimento no acidente de Helena. Responda-me olhando nos meus olhos." "Isso é absurdo." Eduardo passou as mãos pelos cabelos, exasperado. "Eu nunca, jamais faria algo assim. Sim, cometi um erro grave com o dinheiro, mas daí a causar... Isso? Que tipo de monstro você acha que eu sou?" Renato, que até então observava a cena em silêncio, interveio. "Fernando, sem provas concretas, esse tipo de acusação é perigoso." Fernando respirou fundo, tentando recuperar o controle. "Você tem razão. Desculpe, Eduardo. É que tudo isso ainda dói muito." "Eu entendo", respondeu o cunhado, aparentemente aliviado pela mudança de tom.
E é por isso que estamos aqui, para tentar consertar pelo menos parte do dano que causei. O que aconteceu com o resto do dinheiro? Os outros 6 milhões? Eduardo baixou os olhos. Perdido. Investimentos ruins, dívidas de jogo. Cristina nem sabia da extensão do problema até recentemente. É verdade, confirmou ela entre lágrimas. Quando descobri, já era tarde demais. Fernando voltou a sentar-se, esgotado. Vou aceitar os 2 milhões como início da restituição, mas com uma condição. Vocês dois vão renunciar a qualquer direito sobre a herança da Alma Prado Incorporadora. Vou preparar um documento e vocês assinarão. Mas, Fernando, protestou Cristina, isso é sua única família. Não, respondeu ele com firmeza. Caio é minha família. E agora, Raíssa, também. Vocês perderam esse direito quando traíram a confiança de Helena. Do lado de fora da porta, Raíssa recuou silenciosamente. Seu coração batia acelerado com o que acabara de ouvir. Fernando a considerava parte da família. A menina de rua, sem nome, sem passado, sem nada a oferecer além de sua lealdade crua e instintiva, subiu rapidamente as escadas antes que alguém notasse sua ausência e entrou no quarto de Caio, onde o menino e Rosa jogavam banco imobiliário. Onde você estava? Perguntou Caio, curioso. Demorou um tempão para buscar a água. Eu me perdi nos corredores, mentiu Raíssa, sentando-se ao lado deles, mas sua mente estava longe, processando tudo o que ouvira. No dia seguinte, o clima na casa estava estranhamente leve, como se um peso tivesse sido removido. Fernando parecia mais relaxado durante o café da manhã, conversando animadamente com as crianças sobre os planos para o fim de semana. Estava pensando em irmos à praia, sugeriu ele. Podemos passar o dia em Guarujá, talvez até o domingo. O que acham? Sim, exclamou Caio, entusiasmado. Podemos ficar no apartamento da praia? Aquele com a vista para o mar? Exatamente esse, confirmou Fernando sorrindo. Então, notando a expressão confusa de Raíssa, explicou. Temos um apartamento em Guarujá, uma cidade litorânea a cerca de 1 hora daqui. É um lugar especial para nós. Eu nunca fui à praia, confessou Raíssa um pouco envergonhada. Nunca? Caio parecia genuinamente chocado. Pai, temos que levá-la. Vou ensinar a fazer castelos de areia, a pular ondas, tudo. Fernando observava a interação entre as crianças, com um sorriso sereno. Era incrível como, em apenas 1 mês, Raíssa havia se integrado à dinâmica familiar, trazendo uma nova energia para a casa que, desde a partida de Helena, parecia ter perdido sua alma. Mais tarde naquele dia, enquanto Raíssa ajudava Rosa a preparar uma torta de maçã. Você tem jeito para a cozinha, menina. Fernando recebeu uma ligação que mudaria novamente o curso dos acontecimentos. Senhor Almeida Prado, disse a voz formal do outro lado da linha. Aqui é doutora Beatriz Fontes, do Conselho Tutelar. Precisamos marcar uma reunião urgente sobre a situação da menor Raíssa Silva. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Fernando imediatamente alerta. Prefiro discutir pessoalmente. Seria possível o senhor comparecer ao nosso escritório amanhã, às 10 horas? Certamente. Devo trazer Raíssa comigo. Não será necessário neste momento. Trata-se de uma questão legal que precisamos esclarecer antes. Quando desligou, Fernando sentiu um nó no estômago. O tom da conselheira tutelar não parecia promissor. Ligou imediatamente para Renato, relatando a conversa. Pode ser apenas burocracia, tentou tranquilizar o advogado. O processo de guarda ainda está em andamento. É normal surgirem questões. Mas Fernando não conseguia afastar a sensação de que algo mais grave estava por vir. À noite, quando foi verificar se Raíssa já estava dormindo, encontrou-a, sentada na varanda do quarto, olhando para o céu estrelado. Posso me juntar a você? Perguntou ele suavemente. Ela assentiu, fazendo espaço no banco almofadado. Fernando notou que ela segurava o lenço vermelho, passando os dedos pelas iniciais bordadas. Você acredita que as pessoas que já partiram podem nos proteger de alguma forma? Perguntou Raíssa de repente. A pergunta pegou Fernando de surpresa. Não sei ao certo. Gosto de pensar que sim, de alguma maneira. Às vezes sinto como se a dona Helena estivesse me guiando, continuou a menina, ainda olhando para o céu.
como se o lenço fosse mais do que um pedaço de tecido, sabe? Fernando sentiu um nó na garganta. Sei exatamente o que quer dizer. Ouvi vocês conversando ontem à noite, confessou Raíssa, finalmente olhando para ele. Sobre o dinheiro, sobre o acidente dela. Fernando franziu o senho, mas não demonstrou raiva. Não deveria ter escutado escondida, Raíssa. Eu sei. Desculpe. É que, na rua, informação é sobrevivência. Velho hábito. Ele assentiu, compreensivo. Entendo. Mas algumas conversas são delicadas demais para crianças. Você realmente me considera parte da família? Perguntou ela, indo direto ao ponto que mais a havia impactado. Fernando a olhou nos olhos. Sim, Raíssa. Neste curto tempo, você se tornou importante para nós, para mim e para Caio. Mesmo eu sendo diferente, não sabendo usar os talheres certos ou falar como gente rica, Fernando sorriu, tocando gentilmente o ombro dela. Especialmente por você ser diferente. Você nos ensina coisas todos os dias, sobre generosidade, sobre coragem, sobre adaptação. Helena ficaria orgulhosa de ver você aqui. Raíssa. Sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas as conteve. Ainda não estava acostumada a demonstrar vulnerabilidade. O conselho tutelar ligou hoje, continuou Fernando, decidindo ser honesto. Querem me ver amanhã. Eles vão me levar embora? O medo era palpável em sua voz. Não se eu puder evitar, garantiu ele com firmeza. Prometo fazer tudo ao meu alcance para que você fique conosco, se for o que você deseja. É o que eu desejo, murmurou ela, segurando o lenço com mais força. Nunca pensei que diria isso, mas me sinto em casa aqui. Fernando sentiu uma onda de proteção e afeto por aquela menina que, em tão pouco tempo, havia conquistado um lugar em seu coração. Qualquer que fosse o problema que o conselho tutelar quisesse discutir, ele estava determinado a superá-lo. Então, está decidido, disse ele, levantando-se. Você é uma Almeida Prado agora, Raíssa, e nós cuidamos dos nossos. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara à mansão, Raíssa dormiu profundamente, sem pesadelos, sem sobressaltos. O lenço vermelho repousava sobre seu peito, como um talismã protetor, conectando-a a um passado que começava a fazer sentido e a um futuro que finalmente parecia promissor. A sala de reuniões do Conselho Tutelar era impessoalmente formal. Paredes brancas, móveis de escritório padronizados, uma planta artificial no canto, que parecia tão fora de lugar quanto Fernando se sentia naquele momento. Ao seu lado, Renato organizava metodicamente alguns documentos, enquanto a doutora Beatriz Fontes os observava com expressão neutra. Senhor Almeida Prado, começou ela, ajustando os óculos de armação grossa. Agradeço sua presença. Como mencionei por telefone, surgiram algumas questões sobre a guarda provisória da menor Raíssa Silva. Qual é o problema exatamente? Perguntou Fernando, tentando manter a calma. A conselheira tutelar folheou uma pasta à sua frente. Recebemos uma denúncia anônima, alegando que o senhor estaria usando a menina para melhorar sua imagem pública após o incidente viral, e que não haveria um interesse genuíno em seu bem-estar. Fernando sentiu o sangue ferver. Isso é absurdo. Quem faria uma acusação dessas? Infelizmente, não podemos revelar a fonte, respondeu ela, impassível. Mas nossa obrigação é investigar qualquer denúncia, especialmente quando envolve uma criança em situação de vulnerabilidade. Doutora Fontes, interveio Renato. Meu cliente tem seguido rigorosamente todas as recomendações do Conselho. As visitas dos assistentes sociais confirmaram que Raíssa está bem adaptada e feliz. O que mais seria necessário para comprovar as boas intenções dele? A mulher suspirou como se também não estivesse confortável com a situação. Há outra complicação. Conseguimos localizar um parente de Raíssa, uma tia materna que vive em Recife. Ela manifestou interesse em assumir a guarda da sobrinha. Esta revelação atingiu Fernando como um golpe físico. Uma tia? Em todos esses anos, Raíssa nunca mencionara qualquer familiar vivo. Raíssa sabe disso? Perguntou, com a voz trêmula.
Ainda. Não queríamos primeiro conversar com o senhor, já que detém a guarda provisória. E essa tia, onde esteve todos esses anos? Por que nunca procurou por Raíssa antes? Segundo ela, não sabia do paradeiro da sobrinha. A irmã dela, mãe de Raíssa, era usuária de drogas e desapareceu de Recife há muitos anos. Só recentemente, ao ver o vídeo viral, reconheceu a menina pela semelhança com a mãe. Fernando trocou um olhar significativo com Renato. Algo naquela história não soava verdadeiro. Gostaria de conhecer essa pessoa antes de qualquer decisão, disse ele firmemente. E mais importante, Raíssa precisa ser consultada. Ela tem idade suficiente para que sua opinião seja considerada. Concordo, respondeu a doutora Fontes para a surpresa de ambos. Na verdade, eu ia sugerir exatamente isso. A senhora Janaína Silva chegará a São Paulo amanhã. Poderíamos marcar um encontro supervisionado aqui no conselho. Fernando assentiu, tentando processar aquela reviravolta. Uma parte dele temia perder Raíssa para essa parente desconhecida, mas outra parte, a mais racional, reconhecia que, se fosse uma familiar legítima que realmente se importasse com a menina, talvez fosse o melhor para ela. Vou conversar com Raíssa hoje mesmo, disse ele. Ela merece saber o que está acontecendo. Quando Fernando voltou para casa, encontrou Raíssa e Caio no jardim brincando com um cachorro, um vira-lata de porte médio, pelo amarelado e orelhas caídas. De onde veio esse cachorro? Perguntou surpreso. A Rosa encontrou na rua. Pai, explicou Caio animado. Estava machucado, aí ela trouxe para casa para cuidar dele. A Raíssa já deu banho nele e tudo. Fernando observou como o rosto de Raíssa se iluminava ao interagir com o animal. Em apenas 2 meses, a menina franzina e desconfiada havia se transformado. Suas bochechas estavam mais cheias, seu olhar mais vivo, seus movimentos mais relaxados. Ele pode ficar, senhor Fernando? Perguntou Raíssa, olhando-o com expectativa. Prometo cuidar dele direitinho. Como dizer não àqueles olhos? Claro que pode, mas precisamos levá-lo ao veterinário, verificar se está tudo bem com ele. Já marquei para amanhã cedo, informou Rosa, aparecendo na porta da cozinha. Parece que o bichinho sofreu maus tratos, coitado. Como vamos chamá-lo? Perguntou Caio. Raíssa acariciou a cabeça do cachorro pensativa. Que tal Trovão? Por causa dessa marca escura no peito dele, parece um raio. Trovão é perfeito, concordou Fernando sorrindo. Então, ficando mais sério, Raíssa, precisamos conversar sobre algo importante. Você poderia vir comigo até o escritório quando terminar com Trovão? A menina captou imediatamente a mudança de tom. Aconteceu alguma coisa na reunião? Com o conselho tutelar? Sim, mas nada para se preocupar agora. Conversamos depois com calma. Meia hora mais tarde, Raíssa batia hesitante na porta do escritório. Fernando convidou-a a entrar e sentar-se na poltrona em frente à sua mesa. Raíssa, começou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. O conselho tutelar localizou alguém que diz ser sua tia, uma irmã da sua mãe que vive em Recife. A menina ficou imóvel por alguns segundos como se não tivesse compreendido. Minha tia? Repetiu finalmente. Eu não tenho tia. Você nunca ouviu sua mãe falar sobre uma irmã chamada Janaína? Raíssa franziu a testa, fazendo um esforço visível para vasculhar memórias distantes. Eu era muito pequena quando ela me deixou. Não lembro de quase nada daquela época. Entendo. Bem, essa senhora viu o vídeo viral e diz ter te reconhecido pela semelhança com sua mãe. Ela virá a São Paulo amanhã e gostaria de te conhecer. E se for verdade, se ela for mesmo minha tia? A voz de Raíssa tremeu ligeiramente. Vou ter que ir embora daqui? Morar com ela em Recife? Fernando aproximou-se, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos dela. Nada será decidido sem que você concorde, Raíssa. Sua opinião é a mais importante nesse processo. Tudo o que peço é que você conheça essa senhora. Converse com ela. E depois decidiremos juntos o melhor caminho. E se eu não quiser ir? Se quiser ficar aqui com vocês? Então lutaremos por isso, com todas as nossas forças, garantiu Fernando. Você se tornou parte da nossa família, Raíssa.
Não desistiremos de você facilmente. A menina assentiu, processando aquelas informações. Depois de um momento de silêncio, perguntou: o cachorro pode ir junto amanhã? Trovão me faz sentir mais segura. Fernando sorriu, tocado pela simplicidade do pedido. Verei o que posso fazer. Na manhã seguinte, Fernando, Raíssa e, surpreendentemente, Trovão, graças a uma ligação de Renato explicando a situação especial, aguardavam na mesma sala de reuniões do Conselho Tutelar. O cachorro, agora limpo e com uma coleira nova, deitou-se obedientemente aos pés de Raíssa, como se entendesse a importância do momento. Quando a porta se abriu, todos voltaram-se para a mulher que entrou. Janaína Silva era uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos tingidos de loiro, maquiagem pesada e unhas compridas decoradas com strass. Vestia roupas justas e coloridas e carregava uma bolsa de grife que Fernando, com seu olhar treinado, identificou imediatamente como uma falsificação. Raíssa, minha sobrinha querida, exclamou ela, abrindo os braços dramaticamente. Como você cresceu, é a cara da sua mãe. A menina permaneceu imóvel, estudando a mulher com desconfiança. Trovão, sentindo a tensão de sua nova dona, ergueu-se ligeiramente, vigilante. A senhora é irmã da minha mãe? Perguntou Raíssa com voz neutra. Sim, sim. Joana era minha irmã mais nova. Nós perdemos contato quando ela veio para São Paulo há muitos anos. Fiquei devastada quando soube que ela havia nos deixado, e mais devastada ainda por não saber onde você estava. A doutora Fontes e outra conselheira observavam a interação atentamente. Fernando mantinha-se em silêncio, mas seus olhos não perdiam um único detalhe. Como era o apelido da minha mãe? Perguntou Raíssa subitamente. Janaína hesitou por um momento. Apelido? É. Todo mundo chamava ela por um apelido. Se a senhora é irmã dela, deve saber. Ah, claro, era Jô. Todos chamavam ela de Jô. Raíssa olhou para Fernando, um breve contato visual carregado de significado. Depois voltou-se para a suposta tia. Minha mãe não tinha apelido. O nome dela nem era Joana, era Juliana. O rosto de Janaína empalideceu sob a maquiagem. Eu me confundi. Faz tanto tempo. Doutora Fontes, interveio Fernando. Gostaria de pedir uma verificação mais detalhada da identidade da senhora. Silva, me parece que há inconsistências graves em seu relato. A conselheira tutelar assentiu, visivelmente incomodada. Senhora Silva, a senhora teria documentos que comprovem seu parentesco com Raíssa? Certidão de nascimento sua e da mãe dela, por exemplo? Eu não trouxe nada comigo, mas posso providenciar, claro. Seria muito importante, continuou a doutora Fontes. Também precisaremos verificar seus antecedentes, sua situação financeira, condições de moradia. Isso tudo é realmente necessário? Janaína parecia cada vez mais nervosa. Ela é minha sobrinha, sangue do meu sangue. Justamente por isso, devemos garantir que tudo esteja em ordem, respondeu a conselheira com firmeza. O bem-estar de Raíssa é nossa prioridade. A reunião prosseguiu por mais alguns minutos, com Janaína visivelmente desconfortável com as perguntas cada vez mais específicas das conselheiras. Quando finalmente saíram da sala, Fernando sentia-se física e emocionalmente exausto. Ela está mentindo, disse Raíssa, enquanto caminhavam até o carro, Trovão trotando fielmente ao seu lado. Minha mãe se chamava Juliana, e ela tinha um dente da frente quebrado. Essa mulher tem os dentes todos certinhos. Não podia ser irmã dela. Fernando olhou para a menina com admiração. Sua capacidade de observação e raciocínio rápido eram impressionantes. Você foi muito esperta com aquela pergunta sobre o apelido, elogiou. Aprendi nas ruas, respondeu ela, com um dar de ombros. Sempre tem gente tentando se aproveitar dos outros. No caminho de volta para casa, Fernando recebeu uma ligação de Renato. Já pediu uma investigação completa sobre essa Janaína Silva, informou o advogado. Meu palpite é que ela viu o vídeo viral. Notou a repercussão e pensou que poderia tirar algum proveito da situação. Talvez exigir dinheiro posteriormente. Raíssa percebeu a farsa imediatamente.
comentou Fernando, olhando pelo retrovisor para a menina que acariciava Trovão no banco traseiro. Crianças que passaram por situações difíceis desenvolvem um sexto sentido para pessoas mal intencionadas, observou Renato. De qualquer forma, isso deve adiantar o processo de guarda definitiva a seu favor. 3 dias depois, a confirmação chegou. Janaína Silva não tinha qualquer relação com Raíssa. Na verdade, tinha um histórico de pequenos golpes e já havia tentado algo semelhante em outra cidade, alegando ser parente de uma criança envolvida em um caso de grande repercussão. O Conselho Tutelar pede desculpas pelo transtorno, informou a doutora Fontes por telefone. Deveríamos ter investigado mais a fundo antes de envolvê-los. O importante é que a verdade veio à tona, respondeu Fernando. E agora, quais são os próximos passos para a guarda definitiva? Com este incidente resolvido, e considerando os relatórios positivos dos assistentes sociais, acredito que podemos acelerar o processo. Sua advogada, doutora Carmen, já está com toda a documentação necessária. Fernando desligou com uma sensação de alívio. Aquele obstáculo inesperado havia, ironicamente, facilitado o caminho para tornar Raíssa oficialmente parte da família. Nas semanas seguintes, a vida na mansão dos Almeida Prado encontrou um novo ritmo. Raíssa começou a frequentar a mesma escola particular de Caio. Inicialmente, com certa dificuldade para se adaptar ao ambiente acadêmico estruturado, mas logo encontrando seu caminho, especialmente nas aulas de arte e literatura, onde seu talento natural se destacava. Trovão tornou-se o guardião fiel da menina, dormindo aos pés de sua cama e acompanhando-a sempre que possível. O cachorro resgatado parecia entender intuitivamente o passado de sua dona, oferecendo um conforto que às vezes nem as palavras conseguiam proporcionar. Enquanto isso, Fernando não esquecera sua promessa. Com os 2 milhões recuperados de Eduardo e Cristina, que desde então mantinham distância, ainda processando a ruptura familiar, ele colocou em movimento o projeto sonhado por Helena para o abrigo Luz da Esperança. O terreno adjacente ao abrigo foi adquirido da prefeitura através de uma negociação complexa, que envolveu a construção de uma creche pública em outro bairro carente. Os arquitetos foram contratados, seguindo fielmente as plantas originais deixadas por Helena, apenas com algumas atualizações tecnológicas. 6 meses após o início das obras, em um sábado ensolarado de primavera, aconteceu a cerimônia de inauguração do Anexo Helena Almeida Prado, um prédio moderno de 3 andares com dormitórios confortáveis para até 40 meninas, salas de estudo, ateliê de arte, biblioteca e uma área verde com horta comunitária. Dona Zuleide, agora oficialmente a diretora do complexo, não conseguia conter as lágrimas enquanto cortava a fita inaugural ao lado de Fernando, Raíssa e Caio. Helena está vendo isso de algum lugar, disse ela emocionada. Seu sonho finalmente realizado. A cerimônia foi simples, sem grandes alardes midiáticos. Fernando fizera questão disso. Apenas as pessoas realmente envolvidas com o projeto e as futuras beneficiárias estavam presentes, incluindo algumas meninas que Raíssa conhecera nas ruas e que agora teriam a oportunidade de um recomeço. Depois da cerimônia, enquanto os convidados desfrutavam de um lanche preparado por Rosa, que fizera questão de participar trazendo suas famosas coxinhas e brigadeiros, Fernando encontrou Raíssa sentada sozinha em um banco no jardim recém-plantado, olhando pensativa para o lenço vermelho em suas mãos. "No que está pensando?" perguntou ele, sentando-se ao seu lado. "Em como as coisas mudam", respondeu ela, erguendo os olhos para o prédio novo. "Há 1 ano eu estava dormindo debaixo de uma marquise sem saber se teria o que comer no dia seguinte. Agora estou aqui, vendo um sonho se realizar." "O sonho de Helena", observou Fernando. "O nosso sonho também", corrigiu Raíssa. "Seu, meu, do Caio, da dona Zuleide. Todos nós queríamos que isso acontecesse." Fernando sorriu, admirando a sabedoria daquela que, aos poucos, tornava-se não apenas sua filha nos documentos oficiais. A adoção havia sido formalizada 1 mês antes, mas em seu coração.
Sabe o que mais estou pensando? Continuou Raíssa. Que aquele pedaço de pão que dei para o Caio naquele dia foi o melhor investimento da minha vida. Fernando riu, abraçando-a pelos ombros. Para todos nós, Raíssa. Para todos nós. Naquele momento, Caio apareceu correndo com um trovão em seus calcanhares. Pai, Raíssa, venham ver. As meninas estão escolhendo seus quartos. Os três, agora uma família de verdade, caminharam juntos para o novo prédio, onde o futuro começava a se desenhar em cores vivas de esperança. No escritório de Fernando, sobre sua mesa, uma fotografia nova havia se juntado à de Helena. Nela, Fernando, Caio, Raíssa e Trovão sorriam durante um passeio no parque. A menina usava o lenço vermelho como uma faixa no cabelo, um estilo próprio que havia criado. E seu sorriso, antes tão raro, agora iluminava não apenas a fotografia, mas a vida de todos ao seu redor. O lenço vermelho, que um dia fora apenas um símbolo de proteção dado por uma estranha gentil, agora era o fio condutor de uma história, de recomeços, de segundas chances, de família encontrada nas circunstâncias mais inesperadas. E enquanto o sol se punha naquele dia especial, tingindo o céu de São Paulo em tons de vermelho intenso, o mesmo vermelho do lenço que unira destinos aparentemente tão distintos, Raíssa finalmente entendeu o verdadeiro significado de lar. Não um lugar, mas as pessoas com quem escolhemos compartilhar nossa jornada, independentemente de onde viemos ou para onde vamos. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Raíssa e sua jornada com o lenço vermelho tenha tocado seus corações. Para continuar essa viagem emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda. Se gostaram desta narrativa, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e a beleza dos recomeços. Não percam nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários e saber o que mais tocou vocês nesta história de generosidade e transformação.